Salve, galera! E aí, tudo bom com você? A gente está aqui para mais um sábado onde vamos falar sobre o livro de Eclesiastes. E você é o nosso convidado para quê? Para ouvir, para, claro, ler o texto também. É muito importante fazer a leitura do texto bíblico e conversar com a gente. E como que você faz isso? Cara, você participa aí nos comentários. Coloca aí de onde você está assistindo, quem você é, qual a sua percepção do texto, se você tem perguntas. Enfim, se você gostou desse quadro tão florido em cima da cabeça do Mateus, tudo isso aí você pode comentar no texto, que vai ser bacana poder participar com você. E para esse nosso penúltimo capítulo do livro de Eclesiastes, do capítulo 11, já caminhando para o desfecho de tudo aquilo que o mestre tem para compartilhar com a gente, estão comigo aqui a Isa e o Mateus. Tudo bom contigo, Isa? Olá, Dilean, tudo bom? Muito bom estar aqui mais uma vez com você, com o Mateus e com todo mundo que está acompanhando e conversar sobre mais uma jornada aí do livro de Eclesiastes e aprender junto aqui com vocês. É isso aí. E, é claro, Mateus também. E aí, Mateus, como é que você tá? Tudo certo, graças a Deus. Prazer estar aqui com vocês também de novo. Acho que esse capítulo é bem bacana, especial aí para nós jovens, né? Tem umas coisas bem direcionadas para a gente também, bem bacana. Então, né, esse aqui vai ser o capítulo que menos a gente vai precisar fazer assim, isso aqui tá falando pro jovem, porque ele já chega e fala assim, é pra tu, homem de Deus, presta atenção que é contigo que eu tô falando. Então isso vai ser bem gostoso. Só pra gente fazer assim, a gente tá no capítulo 11, então eu não vou me desgastar demais nesse sentido de a gente fazer uma análise dos 10 capítulos anteriores, mas para você lembrar do que a gente está falando aqui. O livro de Eclesiastes é um livro bem importante, ele é um livro do tipo livro de sabedoria do Antigo Testamento. A sabedoria no Antigo Testamento é algo muito valiosa, é algo que, inclusive, ela nos é recomendada para que nós a compremos, a busquemos com todo o esforço. E ela também é uma sabedoria que envolve a percepção daquilo que está ao nosso redor. Ela é uma sabedoria que envolve a compreensão de que Deus nos criou e que Deus, então, está agindo em nosso meio. E ela observa aquilo que está sendo natural aos nossos olhos. E ela começa a perceber que, olha só, os caminhos que as coisas vão dando de acordo com a forma que as coisas vão acontecendo. E a sabedoria é bem interessante porque ela envolve as percepções das coisas naturais. Aliás, o sábio, que é o nosso Correlete aqui, ou Correlete, ele é um cara que ele fala que, olha, ele estudou tudo, ele experimentou tudo, ele viveu muita coisa de forma extremamente intensa, ele sabe sobre botânica, ele sabe sobre as questões que envolvem a vida, ele sabe sobre relações interpessoais, ele sabe sobre um monte de coisa, ele experimentou, viveu de forma intensa, e agora ele nos convida para sentar aos seus pés e conversar um pouquinho com ele sobre nós, jovens. Eu estou me colocando aqui no meio desse pagode todo aqui também. Afinal de contas, ainda estou tomando decisões na vida e algumas delas, confesso que nem sempre dão certo. Eu também preciso desse mestre para me orientar e às vezes recolocar o meu coração no lugar. E é isso que nós temos falado ao longo desses últimos 10 vídeos. Coloque o seu coração exatamente naquilo que envolve essa percepção da vontade de Deus e da direção que Deus tem. Lembre-se que Ele é o Deus supremo, soberano sobre todas as coisas, que controla tudo. E é basicamente nessa perspectiva que a gente começa o nosso texto de hoje. Olha que interessante. Ele começa dizendo assim, atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8. Pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Eu acho bem interessante tudo isso, porque mostra um pouco sobre a nossa realidade de vida. Ele está falando, olha, você que está buscando muitas vezes aquilo que foi falado nos capítulos 8, 9, 10, sobre, por exemplo, poder, autoridade, ele fala sobre o rei, ele fala sobre aqueles que governam, ele vai falando sobre tanta coisa. Agora ele fala assim, olha, quando a gente, na verdade, começa a perceber aquilo que realmente é importante na vida, a gente começa a lembrar, por exemplo, do próximo. E então ele vai falar, olha, seja generoso. Eu gosto da forma como a Bíblia, a mensagem coloca, né? Ela diz assim, seja generoso. A misericórdia é grande investimento. Caramba, é muito legal essa ideia e essa percepção que a gente tem. E olha, se você tem qualquer conta em rede social, seja Instagram ou Twitter ou qualquer outra coisa, você vai ver a quantidade
de gurus das finanças que a gente tem hoje. É gente falando, não, você tem que investir aqui, você tem que fazer aquilo. E a maior parte dessas pessoas, sem nenhum tipo de formação em economia ou em outras realidades desse tipo. Mas é interessante essa questão de como parece que, enquanto a pessoa está numa certa idade, o negócio dela é se tornar rico, é ter posses, é ter riqueza, é ter poder, é ter autoridade. E aí eu tava vendo um desses videozinhos, não nesses videozinhos dos guri da internet falando sobre isso, mas aqueles videozinhos mais, tipo, de pessoas mais velhas, vamos dizer assim. E aí, tinha uma moça, ela é uma senhora já, você percebe assim, realmente uma senhora. E ela tava falando que o marido dela é oncologista. E ela tava dando testemunho sobre isso. E ela fala, olha, os pacientes, quando chegam aqui no consultório do meu esposo, nenhum deles fala assim, caramba, como eu queria ter tido o carro X, né? Principalmente porque são pessoas que já estão ali caminhando pro desfecho, né? Estão com uma doença terminal, algumas coisas desse tipo. E ela falou assim, nunca teve um falando assim, não, eu queria ter tido mais terra, sabe, mais hectares, eu queria ter... A maior parte deles vai falar sobre não ter aproveitado a vida, não ter vivido intensamente com a família, queria ter tido mais tempo com a minha esposa, queria ter tido mais tempo com os meus filhos, com os meus netos, com os meus amigos, queria ter podido aproveitar um pouco melhor as realidades aqui, daquilo que Deus me deu de oportunidade. E agora ele está falando sobre ser generoso. E essa generosidade envolve essa nossa relação. Essa generosidade, então, vai envolver uma pessoa que tem uma percepção que é além de si mesmo. É uma percepção de olhar para o próximo, olhar para as necessidades que o outro tem, olhar para aquilo que envolve a sociedade, a sua vizinhança, né? Olhar para aqueles que às vezes são os nossos amigos e a gente só encontra para farrear, né? Para conversar sobre coisas às vezes extremamente sem muito sentido, né? Conversar, por exemplo, sobre questões que envolvem coisas tão passageiras e a gente não fica sabendo da vida. E sabe, até mesmo dentro das nossas famílias, às vezes a nossa esposa, nosso marido, nossos filhos estão passando por dificuldades e problemas. Eles estão debaixo do nosso teto e a gente não está vendo essas necessidades, a gente não está vendo essas realidades. E aí é o que o texto vai falando. Olha só, ele vai falar, por exemplo, sobre não acumular coisas, não acumule alimento, reparta esse alimento com quem você puder, seja uma bênção na vida dos outros. Lendo aí no versículo 1 e 2 aqui na mensagem. Eu acho que é isso que o texto começa a tentar direcionar a nossa vida. É interessante, né? Porque ele parece que logo nesse comecinho, então, em poucas palavras, ele retoma tanto do que a gente já viu nos outros capítulos, né? Então ele fala dessa questão da generosidade, de como você estava expondo, né? Da questão do olhar para o próximo. Ele vai mencionar aí sobre a ociosidade, sobre a pessoa que gasta seu tempo de forma não produtiva, e não produtiva, claro, né? Nessa sociedade atual que nós vivemos, a palavra produtivo é uma palavra um pouco complicada. Talvez o melhor seria dizer uma pessoa que gasta o seu tempo sem considerar a importância que é o presente de Deus do presente, né, desse momento atual. Então ele vai comentar sobre isso e ele vai falar também da nossa finitude, então dessa questão da gente lembrar de como a gente é pequeno. Eu acho que é muito interessante esse começo do capítulo, como a gente consegue refletir em tantas coisas que a gente aprendeu com o nosso professor, com o mestrão aí, como diz o Dilean, antes de passar para coisas aí que ele fala também direcionadas aos jovens. E algo que eu achei bem interessante, assim, né, o mestre de sabedoria, ele vai trazer essa lista, né, de conselhos práticos para lidar, né, diante dessa realidade dura que é a vida, que ele fala tanto durante o livro de Eclesiastes. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, e aí eu vou dar um salto quântico no texto, é quando ele vai, de fato, direcionar o conselho para os jovens ali a partir do versículo 9, e essa foi uma parte que me chamou muita atenção e eu acabei até dedicando uma maior reflexão sobre ela, que quando ele fala assim: alegre-se jovem na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros.
E aí o que me chamou a atenção é que o Kohelet, né, ele traz: seja feliz o seu coração, siga por onde o seu coração mandar e afaste do coração. Então, o coração em 2 versículos é uma palavra constante. E o que me faz pensar é que nós jovens costumamos agir muito com o coração. E muitas vezes esse coração ele está cheio de desejos que são imediatos. São desejos irrefletidos. E isso faz com que a gente haja, que a gente pense ou que a gente fale coisas que são irrefletidas também. Então, acho muito interessante ele trazer, né, essa palavra do coração de uma forma tão repetida e ter essa associação, né, com o jovem. A gente, às vezes, quer muito satisfazer o desejo do corpo, então aquele desejo imediato que está no nosso coração, a gente acaba agindo por meio dele, não pensando, não refletindo acerca de todas as consequências que esse desejo vai trazer. Mas também, né, a gente precisa colocar em conta que nem todo desejo do coração é um desejo ruim. Então, tem desejos dos jovens que são próprios do jovem. Tem desejos que a gente não vai conseguir satisfazer na velhice. Então, que de fato, a gente precisa satisfazer esses desejos que são próprios da nossa juventude, que a gente não vai ter vigor para fazer em outro momento. Então, a gente precisa, de fato, aproveitar enquanto há tempo, mas a gente precisa também ter a sabedoria de saber que nem todo desejo do coração é um desejo válido, é um desejo bom, e que a gente precisa ter noção, né, dessa dimensão toda que Deus coloca no nosso coração. Acho que tudo é um equilíbrio, né, Isa? Porque a gente precisa pensar. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que nem todo desejo é bom, nem todo desejo é ruim, e ao mesmo tempo que viver essas realidades, elas precisam estar dentro de uma coisa que envolva, ao mesmo tempo que a percepção de que Deus é soberano sobre tudo, mas que eu também tenho a minha participação naquilo que envolve a realidade dos acontecimentos, vamos dizer assim, né? Sim. É claro que, por exemplo, sobre a chuva, eu não tenho nenhum tipo de poder sobre ela, ok? Eu não tenho como aqui chegar e falar assim, ó, agora, na verdade eu queria até que parasse de chover um pouco agora, mas tá chovendo. eu amo frio, mas chuva eu realmente não curto muito, não. Mas fico nessa posição. E ele vai dizer, olha, quando a nuvem tá aí gordinha de chuva, a água vem. E isso faz parte daquilo que é o elemento natural. Porém, aí no 6 ele fala, ó, plante de manhã sua semente e mesmo ao entardecer não deixe suas mães ficarem à toa. Ou seja, você precisa ter esse equilíbrio entre saber que você precisa fazer a coisa, porque se você não plantar, não vai ter nada para colher, ao mesmo tempo de perceber que Deus é quem está no controle da chuva, se a chuva vem ou não para irrigar aí a sua plantação, enfim, é Deus que está no controle de todo o restante. E na nossa vida vai ser a mesma coisa. Aquilo que a gente vai desejar, plantar e viver na nossa vida, ela depende muitas vezes das nossas ações, né? Ou seja, se eu não trabalhar, eu não vou ter sustento. Se eu agir provavelmente com maldade, grosseria com a minha esposa, com as minhas filhas, provavelmente eu não vou ter filhas e esposa que também se dediquem a mim, que me amem, que, enfim, sejam aí todas felizes por estar comigo. Mas essa realidade também precisa lembrar, mas Deus continua soberano sobre todas as coisas. Então, ele vai criar essa percepção de que a gente precisa ter equilíbrio das nossas decisões. E aí eu acho que vale isso, porque as nossas decisões precisam estar alicerçadas sobre alguma coisa, sobre algum tipo de princípio. Eu acho que é isso que você estava tentando colocar, exatamente, né? E até mesmo aqui, né, nesse trecho que eu li, que ele fala assim, afaste do coração a ansiedade. Nós, jovens, somos muito ansiosos, e muitas vezes essa ansiedade, esse medo, paralisa a gente de prosseguir, porque a gente está tão alimentado pelo medo, pela ansiedade, que a gente acaba ficando paralisado e não agindo, e deixar também, né, que Deus ele tem um controle de todas as coisas, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. Muitas vezes a gente se deixa paralisar pelo medo, pela ansiedade, ou pela aprovação do outro, e isso faz com que a gente não, de fato, né, aproveite e desfrute dessa vida como a juventude ela permite a gente desfrutar.
E o outro lado também é muito perigoso, né? O outro extremo, enquanto eu estava falando, eu estava pensando, às vezes a ansiedade, o medo nos paralisa, e às vezes a ansiedade nos leva para esse extremo de eu quero resolver, eu quero ver a coisa funcionando, eu quero ver a coisa pronta, e às vezes a coisa não fica pronta no tempo que você quer, ou da forma como você quer. E a gente põe o pé nas mãos, né? Exatamente. A gente acaba misturando as coisas. Então eu acho que também é muito interessante, é um equilíbrio, como o Dilean estava comentando, é muito importante, mas também muito delicado, né? Bem difícil essa questão da gente saber que nós temos que agir, nós não podemos nos paralisar, mas também que Deus é soberano e existe esse momento de descanso, de você saber, eu fiz o que eu poderia fazer, eu tomei as decisões que eu tinha que tomar, e eu acredito que Deus está, acima de tudo isso, guiando, né, o caminho. E que eu fiz algo, né? Eu não fiquei apenas observando o vento, as nuvens, e o tempo passou e eu não fiz nada. Então, de fato, é tentar... Eu acho que quando a gente busca uma vida de relacionamento ali verdadeiro com Deus, a gente consegue ter essa base, esse direcionamento, esse caminho que faz com que a gente enxergue a vida de uma forma mais equilibrada. Saber até onde eu posso ir e até onde é Deus que vai por mim. Então, acho que a gente, né, precisa, de fato, ter isso no coração. Sim. Muito bom. E olha, não sei se a Isa e o Matheus vão concordar, mas eu creio que até hoje muita gente, por não perceber esse equilíbrio e não perceber essas realidades um pouco que são profundas daquilo que a gente está conversando, acabam tendo uma má percepção, inclusive, de quem Deus é. Né? A gente tem uma percepção bastante equivocada, que é uma percepção que de certa forma a gente vê até mesmo nos textos bíblicos apontando como negativa ou errada. A percepção de que, peraí, não, se eu fiz, né, se eu, por exemplo, estou sofrendo, é porque então eu fiz alguma coisa de errado. E se eu tive então alguns recursos, ou se eu estou bem mais ou menos na vida, é porque tudo que eu fiz foi certo. E eu acho que é exatamente nesse ponto que o mestre quer nos lembrar daquilo que é importante. Porque ele vai falar que ele viu pessoas de poder e autoridade e o fim delas foi simplesmente nada, a vida delas foi vazia. E viu pessoas, inclusive, que foram justas, retas, boas e que também passaram por dificuldades e problemas. É claro que a gente pode citar aí, tem aquela famosa carta na manga do texto sobre isso, que é Jó, né? Olha aí, o homem reto, justo, íntegro, se desviando mal, mas sofreu pra caramba. Então, você que está nos ouvindo, presta atenção nisso que a Isa e o Matheus acabaram de falar, para que você afaste do seu coração esse tipo de coisa. Porque tem algumas pessoas que daí vão colocar, por exemplo, a culpa em Deus. Ah, não, eu fiz e não aconteceu, é porque Deus é culpado, Deus é que é mal, Deus é que é ruim, ou alguma coisa nesse sentido. Deus foi injusto comigo, ou sabe, esse tipo de percepção que ainda existe hoje. E isso não é o correto da gente pensar, não é esse o caminho correto da gente viver. Pelo contrário, o que o autor vai nos mostrar é que a gente deve viver uma vida boa, uma vida que esteja vivida pautada na justiça. Lembra que ele falou já, desde o capítulo 8, ele falou assim, cuidado para você não ver que a justiça dos homens ela é demorada e acabar se interessando por ela também. Falando assim, já que as pessoas ruins fazem coisas ruins e nada acontece, eu vou seguir por esse caminho. Ele fala, não faça isso, não é por aí que a coisa vai. E aqui ele começa a mostrar o porquê. Por que a coisa não pode ir por ali? Porque apesar de que nós temos uma liberdade para vivermos e tomarmos decisões aqui, nós não temos liberdade sobre um aspecto que é importante da nossa vida. Nós vamos um dia prestar contas ao Senhor sobre todas as decisões que nós tomamos. E é nesse ponto que aí a vida do justo, ela faz sentido. É exatamente nesse ponto que a chavinha vai mudar. Por quê? Porque eu não vou ter uma percepção de que Deus é o Deus carrasco que está olhando para saber, peraí, Mateus, o que foi que você fez de errado hoje? Quando o seu chefe brigou contigo porque não deu certo ali a planilha, qual foi o pensamento que você teve no seu coração? Ele não é esse Deus que está ali para ficar nos castigando por aquilo que a gente fez. Pelo contrário, o que a Bíblia nos ensina é que ele é o perdoador a respeito de todos os nossos erros. Porém, a gente não pode deixar de lembrar de que ele
vai ser a pessoa para quem nós vamos prestar contas sobre isso. E aí, eu acho que não tem como a gente falar sobre isso e deixar de falar sobre Jesus. Porque, afinal de contas, se para o autor, para esse mestre, talvez pudesse, ou para você que está nos ouvindo agora, essa situação de prestar contas diante de Deus pode parecer meio que tenebroso. Em Jesus, nós temos uma realidade nova. Porque o que o texto do Novo Testamento vai nos ensinar é que toda cédula, todo pecado, toda ira de Deus que estava sobre nós, em Jesus, ela foi rasgada e aniquilada. E Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5 que agora nós temos paz com esse Deus porque fomos justificados. Então nós vivemos uma nova perspectiva. E aquilo que o mestre quis apontar para nós, que nós poderíamos viver uma vida de alegria, uma vida livre, uma vida feliz, sem ansiedade ou sem preocupação, agora nós temos essa vida em Jesus. E essa vida agora modifica até toda essa percepção que a gente tem sobre como enxergar a Deus e como levar a vida. Eu acho que isso muda totalmente de figura, não muda? Muda. Eu penso muito nas nossas decisões, né? Porque eu acho que muitas vezes o jovem acha que as nossas decisões elas só serão válidas na velhice e que a gente não tem implicações agora na nossa vida atual. E o que me faz a pensar também é no próprio livro de Eclesiastes, né, que já foi conversado aqui, lá no capítulo 3, quando fala que Deus colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Então, Deus deseja que a gente não viva apenas a juventude, mas que a gente viva a velhice e que a gente viva uma vida eterna. E que as nossas decisões presentes, elas têm repercussões eternas. Então, o que a gente faz hoje tem repercussões futuras. Então, quando a gente tem essa consciência de que as nossas decisões, elas repercutem na eternidade, eu acho que a gente passa a pensar melhor naquilo que a gente faz e o que é que a gente está perdendo ou não, deixando de fazer, o que é que a gente está dedicando de fato à nossa vida e desfrutando do nosso tempo. Perfeito, perfeito. Bem colocado, Isa. Eu tava pensando também nessa questão da nova realidade em Jesus que o Dileia estava falando e de como isso transforma a nossa visão, nossa cosmovisão no geral, né? E até fazendo um paralelo com o que você comentou antes, até sobre o dia ruim, eu acho que até sobre a dificuldade a gente começa a enxergar ela de uma nova forma. Então a dificuldade passa a não ser, não, porque Deus é mau, porque Deus quer me castigar, porque isso é injusto, porque Deus é injusto, mas você começa a ver a dificuldade com uma oportunidade também para você de aprendizado, um momento para você refletir sobre a sua vida, um momento para você ser grato pelas coisas boas que você tem mesmo durante a dificuldade, né? E eu acho que também isso está um pouco alinhado. A gente leu o versículo 9 agora há pouco, mas voltando lá no 8 ele fala, por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas. E aí isso me remete lá quando a gente estudou o capítulo 7, né, que ele falava, viva bem o dia bom, aproveite o dia bom, mas lembre-se, considere no dia ruim que Deus fez tanto um quanto o outro, né? Então exato. Aquela coisa de que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos, faz cair a chuva sobre justos e injustos. Então, tanto o dia bom quanto o dia ruim, eles têm significado, eles têm propósito quando a gente tem essa nova realidade de Jesus, né? Eles passam a não ser só meras acasos ou circunstâncias do acaso, mas eles passam a ter um significado maior para a gente, e verdadeiro. Sem dúvida, sem dúvida. E gente, acho que esse é o grande ponto. A gente precisa aprender a viver a nossa vida, precisa viver o presente, precisa viver com responsabilidade, ou seja, que o nosso presente seja uma plantação do nosso futuro, mas que precisamos lembrar que existe um futuro além do nosso futuro. Existe a eternidade, né? Então, nesse sentido, as nossas decisões, elas fazem sentido para nós agora, as nossas decisões fazem sentido para nós amanhã, e as nossas decisões de hoje, elas fazem sentido, precisam pelo menos fazer sentido para a nossa vida eterna, para aquilo que vai envolver toda a nossa experiência e realidade. E eu acho que isso vai encaixar com aquilo que o texto vai nos mostrar. E aí, a gente pode fazer esse loop aí, como o Matheus fez, como a Isa também fez, dentro do livro, que a gente vai perceber que o livro todo está trabalhando sobre esses aspectos. E aqui, mais especificamente,
quando ele começa já falando, olha, perceba bem onde você vai investir a sua vida, né? Lembre-se que os seus dias aqui são cíclicos, né? E num dia você tá bem, no outro dia você não tá tanto. Mas no dia que você tá bem, você foi lá e ajudou a Isa. Aí no dia que ela tá bem, ela vai lá e ela também te ajuda. E essa situação vai girando aquilo que a gente tem essa oportunidade de criar a bola de neve do bem, de criar a bola de neve daquilo que vai envolver as outras pessoas e fazer sentido para a vida delas, e com isso também ganhando sentido para a nossa vida. Plantando só um comentário curto, Dilean. Não sei se eu vou deixar, mas... Claro, manda ver. Isso que você falou me lembrou uma frase que a Carol falou em um outro episódio nosso, eu não lembro nem se foi de Eclesiastes, mas para mim foi uma frase genial, eu tentei guardar ela assim. Ela falou que a dificuldade, né, quando a gente está mal, que ela enxerga que serve para a gente muito bem para duas coisas. Uma, que quando a gente atravessa o período de dificuldade, nós nos tornamos pessoas melhores, então aquilo fortifica a gente. E a outra isso gera empatia pelas outras pessoas, né? Então você, Legal. Na sua dificuldade, você acaba enxergando melhor a dificuldade do próximo e como ajudar ele. Eu não sei, já que foi a Carol que falou, eu não sei se eu vou deixar aqui, não. Não, mas beleza. A Carol provavelmente vai ver o vídeo, ela sempre assiste e aí ela vai ver que a gente falou dela. Carol, beijão pra você. Que tava. Mas, faz todo sentido tudo isso, sabe? E é muito legal a gente perceber toda essa realidade. E, talvez, deixando aí como essa mensagem, querido, você que está nos assistindo hoje, viva a sua vida de forma intensa. Pô, cara, tu quer estudar? Vai estudar. Tu quer dedicar para alguma coisa específica? Vai lá. O que teu coração tá colocando? Vai lá fazer. Tem gente que vive simplesmente por causa de resultado, e aí ele faz exatamente aquilo que ele não suporta, até mesmo nos relacionamentos, né? Aquela pessoa que vai lá, fala que gosta de pescar só para poder estar com o namorado, aí depois que casa, eu odeio pescar. Então, viva intensamente, mas viva com aquilo que você gosta, viva aquilo que faz sentido na sua vida, aproveite a sua vida. A ser cristão, estar conectado com Deus, não significa ter uma vida vazia no sentido de significado, nem no sentido de prazer e nem no sentido de alegria. Pelo contrário, estar conectado com Deus é exatamente ter uma vida cheia de prazer, cheia de significado e cheia de alegria. E essa é a grande realidade que o nosso mestre quer te mostrar. Lembre-se, viva assim. E lembre-se depois no final, Deus, quando você estiver diante dele, se você colocou sua vida em Jesus, o que ele vai olhar para mim, para Isa, para o Mateus e para você é falar assim: Gilean, Isa, Mateus, vocês estão ok, a vida foi top, porque afinal de contas, Jesus perdoou todos os pecados. Tá tudo pago, tá tudo tranquilo. A única coisa que eu vejo em vocês é a justiça de Jesus na vida de vocês. E é isso que a gente quer dedicado para você também. Que a justiça de Jesus possa ser uma novidade e um significado para a sua vida. Isa, para a gente caminhar para o nosso desfecho, suas últimas recomendações aqui sobre o livro de Eclesiastes, desse capítulo 11, para os nossos jovens. Eu gostei que o Juliana trocou últimas palavras por últimas recomendações. Foi bom. Muito bom. Depois de 200 vídeos, eu tô começando a aprender como é que faz. Muito bom. Para quem eu vivo a juventude, muito da velhice, né? Não serão as minhas últimas palavras. Então, assim, até eu tenho uma caneca aqui, minha caneca de água, tem uma frase dos meus autores preferidos, que é o C.S. Lewis, que fala assim: tudo que não é eterno é eternamente inútil. E aí eu acho que é bem isso. A gente que está em Cristo, a gente já desfruta da eternidade. Então a gente precisa ter em mente de que tudo que a gente faz já repercute na eternidade que a gente vive com Cristo. Então a gente de fato tem que aproveitar, desfrutar da vida com alegria, da juventude que Deus dá pra gente, do vigor que a gente só pode aproveitar enquanto é jovem. Mas a gente precisa fazer isso com sabedoria. Mas saber que a gente precisa viver a eternidade, porque o que não é eterno é eternamente inútil. Mateus? Acho que eu vou deixar só um amém mesmo, depois dessa daí que... Não, muito bom.
eu acho que é isso, é lembrar, como a gente vem falando em vários capítulos aí de Eclesiastes, né, essa questão da sabedoria e do equilíbrio, saber que a gente tem que viver intensamente, como o Dileu falou, lembrando que os nossos dias são passageiros, que a nossa vida é curta aqui na Terra, mas como também a Isa falou, que tudo que não para a eternidade é eternamente inútil. Então acho que essa questão desse equilíbrio tão importante que a gente encontra em Jesus. Amém. Bom, e a gente vai então encerrar mais esse vídeo aqui nesse sábado. E é claro que a gente quer deixar o convite para você. Se você está aqui por São Paulo, vem conhecer a gente. A gente está aqui na rua Tianguá, número 25. E amanhã de manhã tem a nossa celebração presencial. Vem fazer parte com a gente. E se você não está aqui em São Paulo, amanhã às 9h30 também sai a nossa celebração online, onde você vai ter ali um momento de músicas, momento de oração, momento da palavra, e tenho certeza que você será edificado. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.